Nosso dia, todo dia ocorre alguns acontecimentos que mudam a história para sempre. Alguns desses acontecimentos muitas vezes são tão grandiosos que deixam espaço para pessoas criarem teorias da conspiração. Ou seja, pessoas imaginam causas ou razões para o porquê desses acontecimentos ocorrerem. E uma das teorias da conspiração que fazem mais sucesso é a teoria que diz que a princesa Diana foi assassinada. Bem, só dela ser assassinada já é algo bem bizarro. Porém, a teoria ainda diz que quem mandou matá-la foi a própria Rainha Elizabeth. Bem, eu sou o Gonço e no vídeo de hoje eu vou contar para você sobre a morte misteriosa da princesa Diana. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Eu sei que tudo que eu falei até agora pode parecer muito maluco e sem fundamento. Tipo, por que a Rainha Elizabeth iria matar a princesa Diana? Bem, para entendermos melhor, vamos ter que voltar no tempo e entender um pouco mais sobre a história da princesa Diana e como era a relação dela com a rainha. A princesa Diana nasceu no dia 1º de julho de 1961, no Reino Unido. Ela era filha de John Spencer, o Visconde Althorp, e de Frances Ruth Burke Roth, a Viscondesa Althorp. A família Spencer foi intimamente amiga da família real britânica por várias gerações, e até as avós de Diana serviram como damas de honra para a Rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Mãe, mãe da Rainha Elizabeth II. Princesa Diana entrou para a família real britânica quando se casou com o príncipe, agora rei, Charles III, filho mais velho da Rainha Elizabeth II. Lady Diana, como também era conhecida, conheceu Charles quando ela tinha 16 anos, em novembro de 1977. Charles tinha 29 anos e namorava a irmã mais velha de Diana, Lady Sarah. Bem, aqui já percebemos que o relacionamento já começou de uma forma não muito comum. Anos depois, Lady Diana foi convidada para um fim de semana no campo durante o verão de 1980, quando ela viu Charles jogar polo e ele se interessou muito por ela. O relacionamento progrediu quando ele a convidou a bordo do iate real para um passeio de fim de semana. Após isso, Lady Diana foi convidada para se juntar à família em um fim de semana em novembro de 1980. Segundo informações e relatos, Lady Diana foi bem recebida pela Rainha Elizabeth II, pela Rainha Mãe e pelo Duque de Edimburgo. Mais tarde, o príncipe Charles cortejou Diana em Londres. O príncipe a pediu em casamento no dia 6 de fevereiro de 1981, no castelo de Windsor, e Lady Diana aceitou. Porém, o noivado foi mantido em segredo por 2 semanas e meia. Então podemos perceber que nesse início, a relação das famílias e principalmente da família real com a Lady Diana era uma relação boa. Lady Diana se casou com o príncipe Charles em 24 de fevereiro de 1981. Os dois tiveram 2 filhos, príncipe William e príncipe Harry. A vida de princesa para Lady Diana nunca foi uma vida totalmente feliz. E quando lemos sobre sua vida, existem diversos relatos de que a princesa viveu uma vida solitária dentro de castelos reais. Parece que com o nascimento dos filhos, a vida da Lady Diana melhorou. Porém, a relação com seu marido nunca foi sempre boa. Charles foi o marido que tinha casos fora do casamento. Ele se relacionava com Camilla Parker Bowles e atualmente Charles e Camilla são casados, sendo Camilla considerada a rainha consort do Reino Unido. Ou seja, a vida da princesa Diana era uma vida bem complicada. A princesa sofria com a solidão,
com as traições do marido e, segundo biógrafos britânicos, a princesa também sofria com a depressão. Princesa Diana, sabendo de tudo que ocorria no seu casamento, também se envolveu com outros homens. Um caso que ficou bastante conhecido ocorreu enquanto Lady Diana ainda era casada com Charles. Lady Diana se envolveu com Barry Albert Manning em 1985. Barry era guarda-costas de Diana. Na época, circularam rumores no palácio sobre um caso entre os dois. Um ano depois, Barry foi demitido. Barry faleceu em 1987 em um acidente de motocicleta. Acidente esse que despertou diversas teorias sobre a morte de Barry ter sido encomendada por alguém. Os rumores dessa morte forjada aumentaram após um vídeo de Diana obtida pela NBC, no qual ela afirma que só ficava feliz quando Barry estava por perto. Outros relacionamentos ocorreram durante o casamento. Lady Diana apenas se divorciou do príncipe Charles em 28 de agosto de 1996. Lady Diana, desde quando entrou na família real, sempre foi diferente dos membros da família real. Se de um lado tínhamos uma família real séria, com protocolos, seguindo padrões, de outro lado tínhamos a Lady Diana, que gostava de falar sobre assuntos importantes. Assuntos que eram evitados pela família real. Tínhamos também a Lady Diana, que quebrava protocolos e corria em eventos, utilizava roupas não convencionais para uma princesa e até mesmo fazia ações que para uma princesa eram ações fora do padrão. E esse jeito da Lady Diana fez com que ela fosse uma princesa muito querida, que mesmo após a separação com o príncipe Charles, ela continuasse a ser uma figura muito querida e muito admirada, não só no Reino Unido, mas também no mundo todo. E cá entre nós, fica só entre a gente, segundo pesquisas, mesmo após a sua morte, a Lady Diana era mais querida pelo público do que a própria Rainha Elizabeth. Agora você imagina o que a realeza achava disso tudo. Além de ser uma princesa que quebrava protocolos, ainda era uma princesa que tinha amantes. E cá entre nós, a errada na história para a família real era apenas a princesa Diana, né? O príncipe Charles traía até não querer mais. Porém, para a família real, apenas a princesa Diana era errada. Será que a realeza não achava que a princesa Diana, ou agora apenas Lady Diana, estava manchando a história da realeza? Olha, essa teoria é apenas uma teoria. Não existe nenhum documento oficial que diz que a família real britânica mandou assassinar a princesa Diana. Mas olhando para isso e pelo jeito que a realeza gosta de tudo correto, parece que eles têm mesmo um dedinho nessa confusão. Mas vamos falar agora sobre como ocorreu a morte da princesa Diana. Em 1986, a princesa Diana conheceu Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed era o filho mais velho do bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed, dono da loja de departamentos britânica Harrods, do clube de futebol Fulham e do hotel Ritz. Na noite de sábado de 30 de agosto de 1997, a princesa e Fayed saíram do hotel Ritz e foram até a praça Vendôme em Paris para jantar. Pouco tempo depois, à meia-noite e 25 do dia 31 de agosto, os dois, junto com o guarda-costas de Fayed, Trevor Rhys-Jones, e o motorista Henry Paul, saíram uma Mercedes-Benz S280 em direção ao apartamento de Fayed. Porém, durante o trajeto foram seguidos por 9 fotógrafos franceses. Para despistarem os paparazzis, eles entraram no túnel da Ponte de la Alma em alta velocidade. Segundo relatos, o carro estava a 170 km por hora, sendo que no local a velocidade máxima permitida era 50 km por hora. Na entrada do túnel, o carro perdeu o controle, desviou-se para a esquerda e colidiu diretamente com o 13º pilar que sustentava o teto, rodopiando até parar. Dodi Fayed e Henry Paul morreram na hora. Trevor Rhys-Jones estava ainda consciente e sofreu múltiplas e sérias lesões no rosto.
A princesa ficou presa nas ferragens por cerca de 1 hora. O teto do carro precisou ser cortado e ela pôde ser retirada viva. Depois de estabilizar os seus sinais vitais no local, Diana foi levada por uma ambulância ao hospital Petite-Salpêtrière. Diana chegou no hospital pouco depois das 2 horas da madrugada. Apesar das tentativas de salvá-la, seus ferimentos internos eram muito extensos. Devido ao choque contra o banco do ocupante, o coração de Diana foi deslocado do lado esquerdo ao direito do seu peito, rompendo a veia pulmonar esquerda e o pericárdio, o que causou uma enorme hemorragia interna. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas os danos eram irreparáveis. 2 horas mais tarde, às 4 horas da madrugada, devido ao choque hipovolêmico e à falência cardiorrespiratória, os médicos anunciaram que Diana havia falecido. Às 5h30, sua morte foi anunciada. No dia 5 de setembro, a Rainha Elizabeth II a homenageou em uma transmissão ao vivo pela televisão. O funeral de Diana aconteceu na abadia de Westminster em 6 de setembro. O funeral de Diana foi assistido por aproximadamente 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Trevor Rhys-Jones foi o único sobrevivente do acidente e passou por uma grande cirurgia com inúmeros ossos partidos, trauma no peito e lesão cerebral. Depois de meses em coma no hospital, Trevor disse que não tinha lembranças do acidente. O acidente da princesa Diana e sua morte foi algo que deixou o mundo todo sem palavras. Uma pessoa muito querida partir de uma forma tão violenta fez com que sua morte fosse algo falado por muito tempo. E não demorou muito para começar a surgir algumas teorias de que esse acidente, na verdade, não era apenas um acidente. Bem, o vídeo agora vai entrar no seu ponto-chave. Porém, quero relembrar que tudo que irei falar aqui são apenas teorias. Ou seja, nada foi confirmado oficialmente. Todas essas teorias foram criadas a partir de relatos e alguns documentos encontrados. Porém, nada foi confirmado oficialmente. Para começar as teorias, vamos começar falando sobre o motorista Henry Paul. Existem teorias que dizem que Henry Paul era pago por um serviço de segurança nacional. As evidências que supostamente podem provar isso surgem principalmente do dinheiro em posse do motorista no momento de sua morte e de sua riqueza pessoal. Essas alegações são abordadas em um relatório de investigação criminal de uma operação chamada Operação Paget, que teria como objetivo investigar o acidente da princesa Diana. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Fayed, começou a investigar as causas do acidente com detetives particulares. Mohammed afirmava que Henry Paul estava trabalhando para o MI6, o Serviço Militar de Inteligência do Reino Unido, e que eles teriam causado o acidente. Porém, não foi encontrado nenhuma evidência de que Henry Paul era um agente de qualquer serviço de segurança do governo. Outra teoria diz que Henry Paul estava bêbado na hora do acidente. Essa teoria tem como base a análise das amostras de seu sangue, que continham um nível de álcool 3 vezes maior do que o limite legal. Também foi contestado que o motorista estava tomando antidepressivos. Em novembro de 2006, várias fontes de notícias disseram que as amostras de sangue não eram de Henry Paul, mas sim de uma vítima de suicídio. O patologista forense francês Dominique Leconte, que fez os testes, foi acusado de tentar induzir a investigação a erros. Porém, essas acusações não tinham provas. Em 10 de dezembro de 2006, foi confirmado que o sangue testado era mesmo o de Henry Paul. Em dezembro de 2006, um inquérito do ex-chefe do Serviço de Polícia Metropolitano, Lord Stevens, afirmou que Henry Paul estava dispensado na noite do acidente. Porém, ele foi convocado inesperadamente por Dodi Al-Fayed, que solicitou que ele dirigisse. Henry, segundo a investigação, não esperava ser chamado para dirigir. Por conta disso, começou a beber naquela noite.
Uma busca no seu apartamento não revelou nenhum hábito de beber bebidas fortes, mas achou uma coleção de álcool consistente com o hábito de beber socialmente e com moderação. Uma outra teoria diz que o serviço secreto do MI6 estaria envolvido com o acidente. Richard Townsend, um ex-agente do MI6, disse que o serviço secreto de inteligência britânica estava monitorando a princesa Diana antes de sua morte. Ele também disse que seu motorista era um agente do MI6 e que a morte da princesa se espelhava com os planos que ele viu em 1992 para o assassinato do então presidente da Sérvia, Slobodan Milošević, na qual utilizavam um flash para atrapalhar a visão do motorista. Porém, foi concluído que no momento do acidente nenhum flash apareceu. Townsend foi apreendido pelas autoridades francesas em julho de 2006, como parte do inquérito sobre a morte da princesa, e a polícia apoderou-se de arquivos de seu computador e de papéis em sua casa na cidade de Cannes, na França. Uma teoria que, se olharmos, pode até fazer um certo sentido, diz que entre os motivos para o assassinato existiria uma especulação de que a princesa Diana estaria grávida de Dodge. Em janeiro de 2004, o encarregado pela rainha de investigar mortes suspeitas, chamado Dr. John Burton, disse numa entrevista que o jornal The Times que ele estava presente na examinação do corpo da princesa após o acidente. Burton examinou o útero da princesa, concluindo que ela não estava grávida. Essa teoria de gravidez surgiu após a persistência do pai de Dodge, Al-Fayed, em afirmar que Diana estava grávida. Al-Fayed fez com que membros de sua equipe contassem à mídia que em seu último dia juntos, Diana e seu filho visitaram uma vila de sua propriedade em Paris para escolher um quarto para o bebê. Porém, embora o casal tenha realmente visitado a vila, as circunstâncias da visita foram exageradas. Um guarda de segurança da família, chamado Reuben Murrow, sentiu-se desconfortável em mentir sobre o assunto e vendeu sua história para o jornal The Sun, afirmando que a visita durou pouco menos de 30 minutos, não tendo havido nenhuma conversa sobre eles virem morar na vila. Outra teoria que surgiu seria sobre a falta do cinto de segurança no momento do acidente. Segundo investigações, nem Diana nem Dodge utilizavam cinto. Porém, segundo relatos de pessoas próximas à Lady Diana, Diana sempre usava cinto de segurança. E a falta deles no acidente fez com que existissem teorias de que eles podem ter sido sabotados. Inquéritos dos investigadores franceses descobriram que todos os cintos de segurança estavam funcionando. Segundo o exame realizado em outubro de 1987, o veredito das investigações britânicas afirmou explicitamente que a falta de cintos de segurança causou ou contribuiu para a morte de Dodge e Diana. Tudo nessa mesma ideia de uma possível sabotagem no veículo, em outubro de 2003, o Daily Mirror publicou uma carta da princesa Diana, na qual, 10 meses antes de sua morte, ela escreveu sobre um possível plano para matá-la. Nesse plano, ela dizia que pessoas poderiam sabotar os freios de seu carro. Princesa Diana disse na carta que estava vivendo uma fase em sua vida que era muito perigosa. A princesa também disse que alguém queria matá-la para deixar o caminho limpo para Charles se casar. O jornal Daily Express, em uma reportagem, questionou o porquê a ambulância que transportava a Diana demorou em torno de 70 minutos para viajar 3,7 milhas até o hospital Pitié-Salpêtrière, passando por 2 outros hospitais no caminho. Numa entrevista com um programa chamado Quem Matou Diana, o cirurgião que operou a princesa explicou que a jornada demorada pode ter diminuído as chances de sobrevivência. Ele também explicou que os 3 hospitais em Paris operam numa rota para tratamento de sérios ferimentos. Porém, que na noite do acidente, o hospital que estava mais próximo não estava equipado e com equipes treinadas para atender pacientes com lesões múltiplas, como as da princesa. Por isso, apenas o hospital Pitié-Salpêtrière estava preparado e foi utilizado.
Porém, isso não explica o fato de que a primeira ligação para a emergência ter sido registrado à 00:06 e a ambulância com a princesa ter chegado ao hospital apenas às 2:06. Bem, chegamos agora nas últimas teorias e elas são teorias que nos fazem refletir bastante. A primeira dessas três diz que no túnel onde ocorreu o acidente haviam 14 câmeras de segurança. Porém, nenhuma delas filmou o acidente. Bem suspeito, né? Outra teoria diz que testemunhas do acidente viram um carro Fiat Uno branco sair do túnel após o acidente. Análises dos destroços da Mercedes revelaram que o carro teve contato superficial com um carro Fiat Uno branco, que deixou vestígios de tinta na carroceria da Mercedes. Mohamed Al-Fayed, pai de Dodge, após fazer investigações particulares, descobriu que o dono do possível Fiat seria Jean Paul James Anderson, um agente do serviço de segurança, que segundo Mohamed havia fotografado Diana enquanto ela estava em sua casa em Saint-Tropez em julho de 1997. Porém, após investigações, foi declarado que não era o carro de Anderson no local. A esposa de Anderson também confirmou que seu marido estava em casa no momento do acidente. Anderson morreu em maio de 2000. A morte de Anderson foi atribuída a problemas em sua vida privada. Não foi encontrado também nenhuma evidência de que Anderson fosse conhecido por nenhum serviço de segurança. O segundo suspeito de ter um Fiat Uno branco apareceu. Dessa vez se tratava de Le Van Ten, o motorista de táxi de 22 anos. Ten possuía um Fiat Uno branco idêntico ao que atingiu a Mercedes da princesa Diana. Duas testemunhas identificaram Ten como o homem agitado que eles podem ter visto dirigindo o carro. Em 2006, o pai de Ten disse que seu filho havia repintado seu Uno branco com vermelho horas após o acidente, supostamente acordando seu irmão mecânico durante a noite para ajudá-lo. Após testes, concluiu-se que o carro poderia sim ter estado envolvido no acidente. Mas o envolvimento de Tanry no acidente foi descartado pela polícia francesa porque ele disse que estava a trabalhar na noite em questão. Mais tarde foi descoberto que ele havia saído do trabalho mais cedo naquela noite e poderia estar no local do acidente. Várias testemunhas lembram de ter visto um homem com sua descrição saindo do túnel segundos após o acidente. Apesar de tudo, Le Van Ten não foi indiciado. A última teoria diz que quem poderia ter causado o acidente podem ter sido os próprios paparazzi. Claro que só deles estarem atrás do carro da princesa já fazem eles serem de certa forma culpados. Porém, existem teorias que dizem que eles podem ter causado a morte da princesa para poderem ganhar dinheiro com as fotos, já que as fotos tiradas do acidente foram as fotos mais caras já vendidas de celebridades. Mas e aí, o que você acha? Acha que a morte da princesa foi um acidente ou foi algo planejado? Será que o serviço militar do Reino Unido, controlado pela rainha, pode ter sido o culpado? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí conhecia sobre o acidente da princesa Diana? Você aí já ouviu falar sobre a princesa Diana? Conhecia essas teorias que existem ao redor do acidente misterioso da princesa Diana? Se você aí tiver alguma outra teoria que eu não possa ter falado, deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou do vídeo, por favor, já deixa o seu gostei, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai achar bem curioso conhecer essas teorias sobre a princesa Diana. Se você ainda não me segue, por favor, me siga aqui e também vai me seguir nas minhas redes sociais. Fechou? Bem, mas antes de ir embora, dá uma olhada em mais alguns vídeos que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!